Olá, estamos no 15º dia de atividades. Nós vamos estudar português, matemática e ciências. Em português, vocês vão estudar sobre as regras de boas maneiras que nós devemos ter. Então, para vocês se inteirarem do assunto, vocês vão ler as páginas 35 e 36 do livro. E na página 37 tem algumas atividades para vocês fazerem sobre esse assunto. São atividades de interpretação. Em matemática, nós vamos ver sobre as medidas de comprimento, nas situações cotidianas, nas situações do dia a dia. Então, para isso, vocês vão fazer apenas a leitura nas páginas 107, 108 e 109 do livro. Em ciências, nós vamos estudar sobre os micro-organismos. Então, lá na página 185, 186 e 187 tem as atividades. Para isso, vocês podem voltar nas páginas anteriores, lá das 181 até 184. Fazer novamente a leitura e responder as atividades. Vou deixar para vocês aqui um vídeo muito interessante falando sobre esses micro-organismos. Assistam com atenção. Vocês já sabem o que são os micro-organismos? Onde estão e o que esses seres fazem? Neste momento, eu suponho que sim. Vamos fazer uma rápida revisão do que aprendemos hoje. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio. Por isso são chamados assim, micro-organismos, organismos microscópicos. Apesar de todos serem tão minúsculos, eles não são todos iguais, possuem formatos, comportamentos e jeitos de viver diferentes. Bactérias, fungos, vírus, protozoários e algumas algas microscópicas são todos micro-organismos e cada um deles possui características diferentes. Esses seres estão por todos os lugares: ar, água, solo, comidas, casas, hospitais, animais, inclusive em nós humanos. Eles estão em nossa pele, mãos, boca, nariz, enfim, por todos os lugares. Muita gente acha que os micro-organismos são seres malignos que só causam doenças, mas não é bem assim. O corpo humano possui aproximadamente 3 vezes mais células microbianas do que células humanas. Isso significa que você é provavelmente mais micróbio do que ser humano. Isso te surpreendeu? Bom, relaxe que ainda temos muito para conversar sobre esses seres que você provavelmente não tem dado tanta importância, até hoje. A maioria dos micro-organismos que habitam o nosso corpo provocam mais o bem do que o mal. Isto é, quando eles estão em perfeito equilíbrio. Para entender como isso funciona, pense, por exemplo, em uma floresta, com diferentes tipos de animais. Pássaros, cobras, sapos, cervos, coelhos, insetos, micos, enfim, pense no maior número de animais que você puder. Por eles estarem todos vivendo em um mesmo local, eles acabam se alimentando uns dos outros. Isso é algo completamente natural. Dessa forma, o número de pássaros, cobras, sapos, coelhos e insetos é sempre controlado. Nenhuma população cresce em excesso. Elas estão todas em equilíbrio porque a própria natureza se encarrega de equilibrar tudo. Mas, pense agora que algumas pessoas começaram a capturar um grande número de pássaros dessa floresta. Você acha que o número dos outros animais permaneceria o mesmo? A resposta é não. Sem os pássaros, as cobras não teriam o que comer e acabariam morrendo. Sendo assim, a sua população diminuiria. Além disso, sem os pássaros, a quantidade de insetos aumentaria muito, pois eles não seriam devorados pelos pássaros. Se o número desses insetos aumentasse muito, a floresta toda começaria a morrer, pois os insetos se alimentam de plantas, e com o tempo o número de plantas iria diminuindo. Isso afetaria todas as espécies que vivem nessa floresta e assim iria ocorrer um grande desequilíbrio desse ecossistema. A mesma coisa acontece no nosso organismo. Temos várias espécies de micro-organismos vivendo em nós. Se eles estão em perfeito equilíbrio, nós estamos perfeitamente saudáveis. Mas se uma espécie começa a se multiplicar demais, ou uma espécie começa a ser repentinamente eliminada, todo o sistema vai ser desequilibrado, podendo assim provocar diversos tipos de doenças em nós. Sendo assim, qual você acha que é o objetivo de vida dos micro-organismos? O que eles fazem? Basicamente, o que você precisa saber é que eles querem sobreviver e se multiplicar. Infelizmente, alguns micro-organismos precisam matar as nossas células para sobreviverem e para se multiplicar, e é por isso que nós ficamos doentes. Mas muitos deles até nos ajudam a realizar algumas funções do nosso corpo e acabam nos fazendo bem e não mal.
Um exemplo são os diversos micro-organismos que habitam no nosso sistema digestório. Eles ajudam a digerir os alimentos e, além disso, não deixam que alguns outros micróbios perigosos entrem no nosso corpo e acabem provocando doenças sérias.